Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Oi, pessoal do Vila Kids! Começamos uma nova série e espero que vocês gostem bastante de Atos em papel. É isso mesmo! A gente vai aprender o livro de Atos através do papel. Como será isso? Espero que vocês se divirtam bastante e aprendam sobre esse livro. Uma dica: começa lendo, essa semana lê o capítulo 1 e o capítulo 2, por favor, que aí então a história vai ficar bem fixada na sua mente e você vai poder falar, contar para outras pessoas. Ô tio Anjinho, Oi. O que você tá fazendo? O Vila Kids já começou. Eu tô aqui explicando como é que vai ser Atos de papel e você tá aí ainda aí. Ai, meu Deus. Você não viu que a câmera tava ligada? Não vi. Ai, eu tô... Ai, a gente vai ter que pedir Gente, pra ele voltar. Vamos fazer o seguinte. Ah. Eu vou ouvir o Louvor Vila Kids e depois a gente escuta a história em papel. curiosa. Tchau, tchau, gente. Tchau. Pro louvor! Tchau. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, oh, oh, oh. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, oh, oh, Oi, pessoal! Hoje a história é sobre o livro de Atos. Não é, tio Anjinho? É. E a gente vai aprender primeiro sobre o autor de Atos. Você sabe quem escreveu Atos? Eu não sei. Você pode me ensinar? Um doutor. Pensa num doutor da Bíblia. Deuteronômio. Não! Ah, eu acertei! Não, o Deuteronômio é o nome de um livro. mas... Doutor da Bíblia, um médico. Um médico? É. Começa doutor. com Lu. Doutor... Luciano Rocha. Não, o Lucas. Ah, o Lucas, do livro de Lucas. Sim. Mas peraí, ele escreveu o livro de Lucas, o Lucas escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos também? Muito que bem, isso Nossa, mesmo. Bate aqui. bate aqui. Waka waka. Olha só, Lucas escreveu o livro de Atos. E Lucas, ele teve que pesquisar e estudar. Procurou em alguns documentos para escrever o evangelho dele. Coitado. É, ele pesquisou. Não tinha Google naquela época? Pois é. Conversou com pessoas,
Conversou com... Mas assim, ele conversou com pessoas e também com papagaio, essas coisas? Por quê? Você falou conversou com pessoas? E olha só, Lucas também. Você pode ver que lá no Evangelho de Lucas fala muito sobre as curas de Jesus. Verdade. Porque foi na perspectiva dele sendo um médico. Um doutor. Não o doutor ou não. Não é o doutor Onômios. Bom, vamos agora entrar no livro de Atos 1. Atos 1. Jesus, depois da ressurreição, ele queria mostrar que ele ainda estava vivo, começou a ensinar sobre o reino de Deus para os seus discípulos. Olha Jesus aqui, feito de papel. Olha só. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo, Senhor. Foi então que ele começou a ensinar sobre o reino. Continuou ensinando, né? E provando que ele estava vivo ali, sim. 40 dias ele continuou convivendo com os discípulos e ensinando. Tomé tocou na mãozinha dele. Foi então que Jesus falou para os discípulos assim. Opa, peraí. Deixa eu pegar os discípulos. Discípulos, acorda. Os discípulos. Eles estavam lá na montanha, no monte. Ele falou para os discípulos. Discípulos, não saiam de Jerusalém. Porque vai se cumprir a promessa. João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo. Mas aí o pessoal estava reunido, tal, o Senhor Jesus falando sobre o reino e falando essa verdade tão profunda e tão importante, porque em todo o Antigo Testamento não se tinha o Espírito Santo habitando nas pessoas, e a partir de agora Jesus falando isso, foi então que um levantou e falou assim, mas Senhor, quando vai ser restabelecido o reino? Ai. Senhor, quando vai ser estabelecido o reino? E Jesus falou. Você viu que eu falei meio que mexicano? Arriba, fala de novo. Senhora, quando que vai ser estabelecido o reino de Deus? Eu aprendi a falar assim com ligeirinho. Arriba. E o Senhor Jesus então disse que não cabia a eles cogitarem nem o tempo. E ele usa 2 vezes a palavra tempo na realidade, e ele fala que nem o tempo, nem a era, nem o período e nem o tempo exato, que era para eles não ficarem assim. Mas continuou falando. Foi então que Jesus disse assim: mas vocês receberão poder. Eles serão os 11 fantásticos. Não E é vão ter poder de super-herói. Poder de pensamento, poder de levantar as coisas. Vai ser o quê? Os 11 fantásticos? Vou te contar qual é o poder, ó. Você sabe que é 11, né? Sim, porque Judas ali em Atos, também ali em Atos 1 vai contar, né? Judas o fim literalmente de Judas. pendurou as botas. Judas não estava mais com eles. Não Bom, estava. foi então que Jesus disse uma verdade muito importante. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E agora que eu acho mais legal, e serão minhas testemunhas. Tia Vanessa. Oi. O que é testemunhas? Alguém que fala uma verdade, ou que viu, ou que vivenciou, ou que acredita. Entendeu? Ah, que legal. Vocês aprenderam aí? Sim! Eles iriam testemunhar acerca de Jesus, os discípulos. Sim. Se eu tivesse com o Lelo aqui, eu ia falar acerca de Jesus. Jesus tinha uma cerca. Foi então que Jesus falou isso para eles e disse assim que eles deveriam ser testemunha tanto em Samaria, que era um pouco próximo, quanto na Judeia, que era um pouco mais distante, e até os confins da terra. É longe. Muito longe. E isso serve pra gente também, né? Pra gente testemunhar do Senhor Jesus aonde estivermos. Tanto pertinho, quanto em lugares longes. Bom, foi então, logo depois de falar isso... Você tá criando suspense? Uma nuvem... Logo depois que Jesus falou isso, algo aconteceu. Seu. Jesus foi elevado aos céus. Jesus foi assunto no céu. Todo mundo começou a falar dele lá em cima, Será que ele saiu no noticiário? Mas Jesus fala. Essa palavra significa que Jesus foi elevado aos céus. Enquanto ele estava subindo, uma nuvem ficou ali no meio.
E aí os discípulos, olhando para cima, não conseguiram mais ver. E com a cabeça esticada lá para cima, foi então... Outro suspense? que Foi. eles ouviram uma voz Foi então, de 2 homens. Ou serão anjos? A Bíblia fala que eram varões, vestido de branco. vestido de branco. E eles falaram assim: por que vocês estão olhando para cima? Os discípulos lá com a cabeça assim, devia estar dando no pescoço. Por que vocês estão olhando para cima? Porque Jesus subiu agora. Ele nem pegou elevador. Ele foi direto, não tinha nem aquela bolsa de jato nas costas. Os 2 varões falaram assim: do mesmo jeito que ele foi elevado aos céus hoje, ele voltará. Ele voltará. Da mesma maneira como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Ele voltará. Olha que promessa linda! Que o nosso Senhor Jesus voltará. Ele voltará. Ele voltará. Bom, Ele voltará. dá tchau pros 2 homens. Ele voltará. Oh, yes. Os discípulos, então, voltaram para Jerusalém e foram para uma casa onde eles estavam. Sabe quantas pessoas estavam nessa casa? Não. Mais ou menos umas 120 pessoas. Eu fico imaginando quem foi que contou, né? Vai escrever. Será que Lucas, alguém que estava lá, contou assim? Enfim, a Bíblia diz que eram 120 pessoas que estavam lá. Deve ser uma casa muito grande, né? Uau! E eles oraram porque precisavam substituir Judas. Então eles buscaram o Senhor para saber quem seria o discípulo que iria substituir. Claro, né, gente? Pedro foi lá e direcionou um pouco esse momento. E então eles oraram. Pedro relembrou que Davi tinha falado no seu livro sobre... Ele falou assim, ó: fica deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Então ele retomou uma passagem lá do Antigo Testamento. Enfim, e então eles escolheram um novo discípulo, que vai ser... é uma tia má. Tenta lembrar, pensar no nome do novo discípulo. É uma tia má. Tia má, ao contrário. Tia má, ao contrário. Ó, tia má. Fala ao contrário. Matias. Muito bem. Matias, então, foi escolhido para ser o próximo discípulo. Isso, muito bem. Para completar os apóstolos, né? Matias. Foi então que chegou o dia de Pentecostes, que é uma festa que era comemorada 50 dias depois da Páscoa, da comemoração da Páscoa. E eles estavam comemorando o Pentecoste. Foi então que veio... O quê? Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias. Isso. Conversando com eles e tudo mais. E os discípulos ficaram 10 dias sem Jesus. Isso, mais ou menos isso. Né? Poxa vida. E então, eles estavam lá na festa de Pentecostes. Vários judeus, várias pessoas vinham de outras cidades, de outras nações até, para a comemoração. E eles ouviram um som, como de uma nuvem de ventos fortes vindo. E foi então, eles estavam em Jerusalém, vários judeus de outras cidades ali. Foi então que eles tiveram uma experiência muito bonita. O Espírito Santo veio sobre eles. E então, naquele dia, eles começaram a falar línguas deles originais. E aí, então, um começou a ouvir as maravilhas, começaram a ouvir as histórias, começaram a ouvir glorificando a Deus na língua deles. Uau, que legal! E alguns ficaram assim, maravilhados, porque estavam ouvindo de Deus na sua própria língua. E então, naquele dia também, do mesmo jeito que alguns renderam glórias a Deus e ficaram cheios do Espírito Santo. Olha que lindo! Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E então foi nesse momento. Mas outros, sabia que tem gente que no meio da aula, às vezes até na IBD, até na igreja, fica rindo e brincando? Sim. E nesse momento também teve algumas pessoas que fizeram isso. Ficaram rindo. Tadinhos, perderam, né? Sim, perderam o momento, isso mesmo. O momento. E Pedro veio, e Pedro então fala com eles e exorta. E então, esse final dessa história, o que Pedro falou,
o que Pedro fala e também como a igreja está começando, a gente só vai contar no próximo Vila Kids. Ah, não! Ah, não! Vamos, discípulo, vamos embora, vai. Vamos no discípulos. próximo Vila Kids? Não, vamos embora, vai. Tinha 3.000 pessoas lá no Não Pentecostes. acredito, não. O que será que Pedro falou para aquela multidão? Para aqueles que não estavam prestando atenção, estavam rindo. O Pedro, manda um WhatsApp aí, Pedrão, vai. No Pra próximo essa. Vila Kids, a gente vai continuar Atos 2 com vocês. A gente viu um pouquinho de Atos 1 e Atos 2. Mas eu queria chamar a atenção da gente hoje pro versículo principal, que foi Atos 1:8, que fala assim, ó: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Vamos tentar? Vamos. Receberão poder. Poder. Mas não é poder de ser forte, ser super-herói. É ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de testemunhar o que Deus faz na minha vida, eu tenho vergonha às vezes, mas Deus nos encheu desse poder quando cremos nele. Não é só falar, mas as suas atitudes também falam você fala através das suas atitudes. Às vezes você pode ser uma pessoa tímida, né? Mas Deus te dá coragem para você falar. Mas as suas atitudes muitas vezes falam muito mais do que as suas palavras. Se você é uma pessoa muito legal, se você é uma pessoa bacana, se você é uma pessoa obediente, não só com seus pais, mas lá na sua escola. Você não fica tirando sarro dos outros, no celular, no WhatsApp. Suas atitudes também testemunham quem Deus é na sua vida. É isso aí. Aquele pessoal que ficou zombando ali naquele momento dos outros que estavam falando as línguas. Não foi uma atitude boa. Aquilo testemunhou? Mas quando aquelas pessoas que realmente, receberam, eles falaram na língua deles, e Deus foi glorificado naquele momento, através das atitudes daqueles que confiaram e acreditaram em Deus. Então, gente, também toma cuidado. Não é só testemunhar falando, é testemunhar através da sua vida, das suas atitudes também. Bom, aí você me faz lembrar então a história de Daniel, quando Daniel, as pessoas foram lá procurar algum erro em Daniel, e o único erro que acharam em Daniel não foi um erro, mas eles criaram uma lei porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Então não tinha nada em Daniel que testificasse contra, contra ele, enfim. Então Daniel, ele testemunhava realmente do amor de Deus. Bom, eu queria que a gente baixasse nossa cabeça agora, acalmasse o coração e você pensasse como foi esse começo agora da igreja. O Senhor Jesus continuou ensinando ali por 40 dias ainda, aí teve então o Pentecoste, o Espírito Santo estava ali, e a partir de então todo aquele que crê no Senhor recebe o Espírito Santo. Então eu queria que você parasse agora, baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque a gente tem o Espírito Santo, todo aquele que crê no Senhor e confessa, ó Pai. E a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajude a viver de maneira digna mesmo, ó Deus, que honre e glorifique o Teu nome. Tudo que fizermos, ó Deus, seja para a glória do Senhor. E que o Senhor encontre em nós, ó Pai, cristãos que realmente amem o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o nosso entendimento. Nos ajude, ó Deus, porque dependemos do Senhor também para isso. Nos ajude a ter um viver que agrade ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, dia a dia a sermos santificados, a nos parecermos com o Senhor e não entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos o Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo, ó Pai, por esse plano do Senhor. E nos ajude, Deus, dia a dia a sermos testemunhas do Senhor, como falou aqui em Atos 1:8. Obrigado, Deus, pelo Vila Kids de hoje. Abençoe cada criança e família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, essa história contada em papel é sensacional. Eu achei muito legal. Então, não perca domingo que vem, beleza? Neste domingo, compartilhe, comente, fale para todos os amigos. Testemunhe, muito bem. Da Atos em papel. Olha, gente, a gente vai falar uma série todinha.
feita só com origami, com papel, com história de papel, com papelão, com caixa, com tudo que a gente tem direito. Tô muito curiosa, tio Anjinho. Então, gente, já vai comentando, já vai compartilhando, já vai curtindo. Manda aí pra galera, beleza? E um forte abraço e tchau, e até o próximo Tchau, Vila Vila Kids! Waka Waka!